O poder da fé. Palestra realizada em 13 de fevereiro de 1964. Neville Goddard. O assunto desta noite é o poder da fé. O termo hebraico mais importante para a palavra fé é amém, que significa firmeza, estabilidade, mas seu significado preciso é ter Deus confiável, manter Deus confiável. E esta noite espero poder compartilhar com vocês o que descobri sobre este fabuloso poder que é a fé. Primeiro, vamos definir a fé como definida para nós no livro de Hebreus. Este autor desconhecido, alguns afirmam que Paulo escreveu, mas a maioria dos estudiosos não estão convencidos. Eles acham que não é bem a terminologia dele, a menos que ele tenha mudado radicalmente quando escreveu este livro. Então é um autor desconhecido, um dos livros mais profundos da Bíblia. No capítulo 11 é declarado: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que se não veem. Por ela, os homens da antiguidade receberam a aprovação divina. Entendemos que pela fé o mundo foi criado pela palavra de Deus, de modo que as coisas visíveis foram feitas das coisas que não aparecem. Versículos 1 a 3. Em seguida, vem a reunião de testemunhas. Ele primeiro reúne 7, começando com Abel, e então resume este testemunho composto, e então menciona outros 11. Em seguida, ele resume novamente. Mas aqui nesta declaração falando agora de Deus, pois quando falamos de fé é simplesmente para manter Deus confiável, Deus se torna objeto da fé de alguém. Então aqui, sem fé é impossível agradá-lo. Qualquer um que se aproxime de Deus deve acreditar que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Agora, a melhor maneira de entender isso é através de uma pequena história. Um ministro estava ligando para uma casa para fazer os preparativos para o funeral de um homem idoso. Embora ele não fosse um cristão professo, ele era altamente considerado em sua comunidade. Sua viúva, tentando persuadir o clérigo da bondade de seu marido, disse-lhe: Henry era um crente. Ele acreditava que Deus existe. Ele é um crente, ele acreditava que existe um Deus. Agora ela mesma nunca aceitaria essa definição de fé se fosse aplicada por Henry a ela. Suponha, por exemplo, durante a vida de casada, ela perguntou a Henry: Henry, você acredita em mim? E suponha que ele respondesse: sim, Mary, eu acredito que você existe. Ela ficaria satisfeita com isso. Portanto, é mais do que acreditar que Deus existe. Portanto, ouça a frase com atenção. As pessoas leem apenas uma pequena parte dele, e cortam a parte importante desse versículo. Este é o capítulo 11, o versículo 6 de Hebreus. Você não apenas deve acreditar que Deus existe, mas que Ele recompensa aqueles que o buscam. A existência em si não é suficiente, deve haver uma atividade. Como eu poderia saber? Eu acredito que isso existe mesa, mas não espero nada mais dela do que segurar papel e lápis, e qualquer coisa que eu deva colocar nela. Não é isso que espero de Deus. Então eu acredito que Deus existe, mas também devo acreditar que Ele me recompensa se eu buscá-lo. Então Deus age, eu devo reagir. Deus fala e devo dizer amém a isso. Bem agora, esta noite eu quero algo para mim ou para um amigo. Como eu iria buscar a Deus, tendo Deus agindo e eu reajo? Então eu penso no meu amigo e vejo no rosto do meu amigo uma expressão que implica que eles têm o que eu quero que eles tenham. Eu vejo isso bem no rosto deles. Eu escuto como se tivéssemos falado um com o outro, e ele ou ela, eles estão me dizendo o que eu quero ouvir. Você pode dizer: bem, isso não é Deus agindo, é Neville agindo. Eu digo a você: estou fazendo isso, e você dirá: sim, eu sei que você estava fazendo isso. Eu digo: não, eu estou fazendo isso. Qual é o nome dele? Eu sou. Ele tem outro nome.
Ó, muitos nomes. Seu nome é Pai. Chame-o de Senhor. Chame-o de Deus. Chame-o por todos os nomes. Mas o nome que ele revelou ao homem, que deve ser um nome para todo sempre, de geração em geração, é Eu Sou. Êxodo 3, versículo 14. Então estou trazendo diante de minha mente o rosto de um amigo, e coloco nesse rosto uma expressão que implica a realização do meu desejo por eles. E assim Deus está agindo. Não estou separando Deus de mim mesmo, pois seu nome é Eu Sou. E assim eu trago assim. Vou reagir agora. Devo agora reagir à ação de Deus. Deus agiu. Estou bastante familiarizado com a ação, mas é Deus que está agindo. Pois Deus somente age, e está em todos os seres e homens existentes. Assim, Ele habita em mim como minha própria e maravilhosa imaginação humana. Eu sei o que imaginei bem, isso é Deus. Acreditar em Deus é uma coisa, mas acreditar que Ele me recompensa se eu buscar é outra coisa, e é aí que os homens param, como Henry parou. Pois Henry era um bom homem. Henry acreditava que existe um Deus e ela pensou que isso pacificaria o ministro, e talvez tenha acontecido. Pois você poderia obter de algum comunista esta noite sua crença, sua confissão de fé. E ele disse: Eu creio que existe um Deus. Se você quer que todas as pessoas acreditem em Deus, você pode ficar satisfeito. Isso não é bom o suficiente. Devo não apenas acreditar que existe um Deus, devo acreditar que Ele me recompensa se eu procurar, e em seguida, colocá-lo à prova. Agora, peço a todos aqui que o coloquem à prova. Eu o coloquei à prova, eu o coloco à prova diariamente. Ele não falha. Se parece longo para mim, sei que não é longo para o que perguntei. Naquele momento era o início de uma ação, e a ação se cumprirá em seu próprio tempo. Sou chamado a ser paciente, fiel e simplesmente aguardar a produção de Deus. Ele vai produzir, tudo o que me pedem é simplesmente deixar Deus agir. Bem, Deus agiu. Sento-me aqui esta noite pela próxima meia hora, 3/4 de hora. Vou sentar-me no silêncio e trazer diante da minha mente algum amigo que está aqui, e manter uma conversa simples com ele. Deus agiu. Então, quando me levantei dali, reagi com confiança, com fé absoluta. O oposto da fé é a preocupação. Vou me preocupar com os resultados. Vou me perguntar como isso vai acontecer. Bem, então estou preocupado. Agora ouça estas palavras do capítulo 4, versículo 6 de Filipenses: Não tenhais nenhuma ansiedade. As palavras são: não se preocupem com nada, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, ou que todos os seus pedidos sejam conhecidos a Deus. Não tenha ansiedade por nada. Então você pergunta algo, você diz: bem, o médico disse isso e aquilo. Bem, eu não me importo com o que o médico disse. Foi-me dito: não se preocupe com nada, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, faça com que todos os seus pedidos sejam conhecidos a Deus. Então você se senta quieto, e agora você vai comungar com Deus. Esperar que Deus lhe diga algo. Você não sabe quem é Deus. Como devo esperar que Deus me diga algo? Deus está falando comigo toda vez que uso minha imaginação, pois Deus é toda imaginação e habita em mim como minha imaginação. Então eu penso em um amigo. Enquanto eu o conjuro diante do olho da minha mente, eu o represento para mim mesmo como eu quero vê-lo. Essa é a ação de Deus. Agora devo reagir. Eu vim para ele e Deus agora me recompensaria se eu o procurasse. Bem, eu o procurei e encontrei exatamente o que ele vai me dar, pois a expressão no rosto de um amigo implica a realização do que desejo para ele. Ou, se a expressão não for suficiente,
Escuto como se ouvisse palavras que ouviria e só poderia ouvir se as coisas fossem como eles querem que sejam. E assim, eu escuto como se fosse verdade. E então não devo me preocupar, pois isso é o oposto da fé, e pela fé todas as coisas foram feitas, sem isso ele não fez nada. E como ele conseguiu? Ele fez todas as coisas visíveis que eu vejo de estados invisíveis. Agora ouça estas palavras do capítulo 4, o versículo 17 de Romanos, e ele chama uma coisa que não é vista como se fosse vista e o invisível se torna visto. Então eu trago seu rosto diante de mim. Tudo bem, eu posso ver seu rosto, então eu coloco a expressão nele. Eu vejo isso, mas não vejo o que está implicando. Ninguém vê isso. Eu posso ver seu rosto, mas o que isso significa? Implica a realização do seu sonho, todos realizados. Mas eu não vejo isso, só vejo o que isso implica. Agora eu entendo o segredo da criatividade de Deus, ele age dessa maneira. Tudo bem, uma senhora vem me ver, eu não a conheço de um buraco na parede, ela disse, eu fui recomendada a você e não entendo o que você faz. Bem, eu disse, eu simplesmente não faço nada. Você se senta bem ali e eu me sento aqui e você imagina que está me dizendo que encontrou a senhora que está procurando. Este foi o pedido dela, não vejo uma amiga minha há mais de um ano, e estou ansiosa para vê-la, agora o que devo fazer? Eu disse, sente-se aí e me diga mentalmente, não grite comigo, simplesmente me diga mentalmente que a encontrou. Vou me sentar exatamente onde estou, vou imaginar que você está falando comigo, e você está me dizendo que a encontrou. Então, quando eu disser, basta ou está tudo bem, vamos interromper a pequena conversa mental, e isso é tudo o que farei. Então ela ficou quieta por 5 minutos, eu fiquei quieto por 5 minutos, imaginei que ela está falando comigo, e está me dizendo que a encontrou. Ao fim de 5 minutos, levantei-me e disse, muito obrigado. Ela disse, isso é tudo. Eu disse, isso é tudo. Bem, ela não estava nada convencida. Ela entrou pela porta, ela nunca tinha me visto antes, e isso foi tudo. Ela poderia ter me dito na semana que a encontrou. Mas ela não o fez, ela esperou. E isso é o que aconteceu. Ela perguntou onde sua amiga foi vista pela última vez e eles disseram que ela foi para Hartford, Connecticut. Então ela pegou um trem para Hartford. Ela não tinha fé alguma no que fizemos, porque para ela isso era o cúmulo da estupidez. Lá ela foi para Hartford. Quando ela chegou lá eles disseram, sim, nós a conhecemos, mas ela partiu para Boston. Então ela vai para Boston, no endereço em Boston, sim, eles a conheciam, ela morava aqui, esse era o endereço dela, mas ela saiu daqui sem deixar nenhum endereço de encaminhamento, e isso faz vários meses. Então ela volta para Nova York. Um dia, na 14 Street, fazendo compras na Yarns loja de departamentos, ela está passando pelo lado sul da rua. Você sai do Yarns na 14 Street, Union Square. Se ela estivesse 5 segundos adiantada ou atrasada, eles teriam perdido um ao outro. Porque ela estava bem no botão, eles se encontraram na Street, bem em frente à saída da Yarns loja de departamento. Como você poderia ter arranjado isso? Ela não poderia ter arranjado isso. Ela foi para Hartford para gastar seu bom dinheiro e tempo, Boston, seu dinheiro e tempo, e voltou decepcionada. Mas nós plantamos a semente. Eu não sabia como ela iria saber que essa pessoa tudo bem, então ela a encontrou. Ela está andando pela 14 Street, de repente, eles esbarram um ou outro na frente da loja de departamentos Yarn. É assim que funciona.
Eu poderia sentar e estourar todos os vasos sanguíneos do meu cérebro tentando descobrir para ela o que ela deveria fazer. Você não faz nada. Deus age e o homem reage. Deus fala e nós dizemos amém. Amém é confiar em Deus. Essa foi sua ação. Você age e eu sei que agi. Bem, isso é Deus. É arrogante. É a sua própria imaginação humana maravilhosa, que é Deus. Deus realmente se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus. E como ele se tornou homem? Ao afundar-se no homem como a própria maravilhosa imaginação humana do homem. Isso é Deus. Ele amou tanto o homem que se tornou homem. E no homem, você não pode dizer eu sou. Bem, esse é o nome dele. Ele não tem outro nome, na verdade. Ele tem paternidade, esse é o maior nome do mundo, mas isso vem bem no final. Muito antes de o filho aparecer e chamá-lo de pai, você usará o nome chamado eu sou. Somente no final você é chamado de pai. Eu lhe digo que você é o pai, mas tem que ser revelado a você pessoalmente para que você o conheça. Você deve experimentar a paternidade, e somente o Filho pode fazer você experimentá-la. Até esse dia chegar, use o nome que ele nos deu. Pois esse mesmo nome será para sempre e para sempre. Então eu me sento em silêncio e penso em alguém. Nesse exato momento eles podem não responder, eu posso não ter notícias deles. Mas você sabe que naquele momento, de alguma forma estranha, eles pensaram em mim. Eles podem nunca se sentar e escrever uma carta e me dizer, neste exato momento eu estava pensando em você. Mas eles precisavam. Eles estão todos em mim. Então você traz alguém à tona e simplesmente o traz diante dos olhos de sua mente e o abençoa. De que maneira? Deus os abençoa porque Deus age. Você os traz aos olhos de sua mente e os vê como você quer vê-los, alguém que é feliz, empregado remunerado, as coisas estão certas. Ele não poderia pedir neste momento algo mais adorável. Então você pede isso para ele, e então você vê o rosto dele refletindo o cumprimento desse pedido. Faça todos os seus pedidos conhecidos a Deus. Bem, Deus sabe disso. Eu não sei. Nós vamos, que ela, minha própria imaginação sabe disso. Bem, isso é Deus. Deus é minha imaginação, ele é sua imaginação. Então, quando você sabe disso, você faz isso com sabedoria, de manhã à noite. Deixe-me parafrasear esse maravilhoso capítulo 13 de Coríntios para você. É aquele do amor. Mas agora vamos pegá-lo e parafraseá-lo com fé. Pois você conhece o último versículo, que me foi perguntado, e você leu, qual é a maior coisa do mundo? E você responde, fé, esperança e amor, mas o maior deles é o amor. Versículo 13. Com isso eu concordo, o amor é o maior do mundo. Mas nesse trio a fé é mencionada, fé, esperança e amor. O amor é o maior, mas a fé está lá, e esses três permanecem. Assim, agora parafraseamos, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, embora eu tenha todos os poderes proféticos do mundo, para conhecer todos os mistérios e entender todo o conhecimento, embora eu dê tudo o que tenho, e embora entregue o meu corpo para ser queimado e não tenho fé, não posso agradá-lo. Eu disse amor, devo dizer que sou como nada, sem amor você não é nada, mas fé, sem fé eu não posso agradá-lo. Quem vem a ele deve saber que ele existe, mas antes disso é dito, sem fé é impossível agradá-lo. Então, se eu desse tudo o que tinha, suponha que eu tivesse toda a riqueza do mundo e a desse aos pobres. Suponha que eu ofereça meu corpo para ser queimado enquanto ainda vivo nele, como muitos budistas fizeram recentemente.
Suponha que eu fosse tão sábio que tivesse todos os poderes proféticos do mundo, que eu pudesse ver o amanhã e jogar o jogo hoje baseado no amanhã, e saber a cotação de amanhã no mercado. Se eu soubesse exatamente todos os cavalos que venceriam amanhã, eu fui tão profético que conheço todos os cavalos que vão entrar, e eu sabia disso hoje. Tudo o que eu tenho que fazer é ligar para o meu apostador, se eu tiver um, fazer com que ele saia e simplesmente traga o dinheiro de volta. Eu sei tudo. Mas suponha que eu soubesse de todas essas coisas e não tivesse fé, não poderia agradá-lo. Ele não pode ficar satisfeito de forma alguma a não ser pela fé. Então ele chama o homem, que está completamente excluído do próximo segundo. Ele não pode saber exatamente o que vai acontecer daqui a 5 minutos, porque este corpo é um véu que cega o ser que ele realmente é. Pois o homem é realmente Deus despertando. Assim, Deus se cega com a vestimenta de carne, e com esta cegueira sobre ele tem que viver pela fé. Então andamos por fé e não por vista, nos é dito. Agora, posso andar pela fé. Tudo bem, eu penso em alguém, e eu não tenho que sentar e realmente resolver isso. Eu não considero as formas e meios. Você é informado, eu tenho maneiras e meios que você não conhece. Os meus caminhos são inescrutáveis. Romanos 11, versículo 33, versão King James. Se eles estão além de descobrir o que estou fazendo, tentando desvendar as maneiras pelas quais vou realizar meu objetivo. Então, quando esta senhora saiu do meu quarto, ela pensou, bem agora, isso é o cúmulo da insanidade. Disseram-me para ir ver este homem. Parecia uma pessoa normal, mas isso não é normal. Então ela passa pela porta e a coisa toda lhe pareceu uma completa perda de tempo. No entanto, uma semana depois de sua visita a um lugar, outra cidade volta decepcionada, ela se depara com ela. Como você poderia ter arranjado isso? Uma senhora veio me ver depois de esgotar completamente todas as coisas na cidade de Nova York. Ela foi primeiro ao departamento de polícia, depois foi à agência de detetives, e pagou um bom preço, para encontrar os móveis que haviam desaparecido, enquanto ela estava na Europa há quase um ano com seus filhos. Ela deixou seus móveis e seu apartamento. Ela pagava o aluguel todo mês e mesmo assim quando voltou não havia móveis. Então ela procurou a ajuda do departamento de polícia, ela procurou a ajuda da agência privada, e eles não conseguiram localizar em todas as coisas que eles fizeram em Nova York. Eles foram aos 5 distritos, indo a todos os grandes armazéns, e não encontraram nenhuma evidência disso. Então ela veio até mim. Ela me conhecia bem. Ela poderia ter vindo primeiro e economizado tempo e dinheiro. Não, ela vai seguir o caminho de César primeiro. Quando César falhou, ela veio. Ela e eu nos sentamos no silêncio e simplesmente vimos os móveis, e nos sentamos neles, e vimos as lindas fotos de família no piano, e todas as coisas onde elas estariam se fosse verdade. Então um dia ela está saindo de um banco na Avenida Madison, e havia trilhos, na Avenida Madison todas as coisas, uma espécie de atmosfera antiga, saindo desse banco e ela vê esses trilhos, e isso a lembrou de uma experiência muito estranha dela anos atrás, quando ela teve um colapso mental e eles a internaram. Eles pensaram que ela era violenta, então ela foi internada em uma ala violenta. Então, quando ela viu esses trilhos, isso a perturbou. Naquele momento de perturbação, ela virou para o sul em vez de virar para o norte para seu hotel. Ela andou um quarteirão, ela descobriu seu erro. No final do quarteirão, tendo descoberto que estava indo para o sul em vez do norte, ela parou e, quando estava se virando para o norte, viu um familiar par de tornozelos. Ali estão eles. E pouco antes do sinal ficar verde para ela atravessar a rua, ela vê, ela olha para o rosto, é a empregada dela.
E ela vai e segura a empregada, e a empregada começa a gritar. Ela disse: Eu não vou te machucar. Eu só quero meus móveis, e não vou deixar você ir até que você me leve neste exato momento para os meus móveis. Então ela chamou um táxi e juntos elas entraram no táxi e a empregada levou para seus móveis. A empregada, nesse intervalo, pensou: bem, essa senhora está sempre um pouco de folga, ela não vai saber, então ela vai sumir com os móveis. E tudo aconteceu depois que toda a polícia desistiu e a agência privada desistiu, mas não até eles pegarem o dinheiro dela, porque ela pagou por essa ajuda, e aí eles não puderam entregar a mercadoria. Não dependia de encontrá-lo, é simplesmente colocar no tempo. Eles colocam em X número de semanas ou meses. Se você quiser pagar por isso, tentaremos encontrá-lo para você. Quando você sentir que não pode nos dar mais, pode nos impedir, mas faremos o grande esforço. Nesse intervalo, esperamos encontrá-lo. Bem, eles não encontraram. E como ela descobriu? Pelas listras que desciam pela janela, e isso a fez lembrar de um passado muito desagradável e a perturbou. Ela sai na Avenida Madison e vira para o sul em vez de virar para o norte, e um quarteirão, porque ela foi perturbada. Lá está a empregada. Vê como Deus trabalha. Então o que aconteceu? Deus agiu. Sentamos nos móveis e não havia móveis. Ele chama uma coisa que não se vê como se fosse, e o invisível se torna visível. Romanos 4, versículo 17, Hebreus 11, versículo 3. Você tem que aprender a acreditar que Deus e você são um. Eu e meu pai somos um, embora meu pai seja maior do que eu. Acredite. Se eu e meu pai somos um, meu pai nunca pode estar tão longe a ponto de estar perto, pois proximidade implica separação. Ou somos um ou não somos um. Então eu e meu pai somos um. Como ele pode estar perto? Ele não pode estar perto, pois Deus age, bem, como ele age? Colocando minha mão para fora. Não, isso é apenas compulsão. Deus age de maneira imaginal, então meu ato imaginal é Deus em ação. Então eu imagino um amigo me dando boas notícias, agora posso dizer amém para isso. Posso. Como ele agiu, posso reagir com confiança. Pois devo ter Deus confiável, esse é o significado da palavra. Mantenha Deus confiável é amém. Outra palavra usada, que não é muito usada, mas é sempre traduzida como verdade, e é emet, aleph, mem, tuf, que é traduzida como verdade. Bem, o que é um julgamento verdadeiro? Agora isso se chama fé. Um juízo verdadeiro, dizia o mundo de César, deve conformar-se à realidade externa a que se refere, assim disse César. Eu digo, não é uma planta maravilhosa, e você diz, que planta? Agora ele realmente se foi. Então há uma planta maravilhosa, e ninguém vê uma planta, mas eu estou vendo uma planta linda. E assim, esse é um julgamento falso, pois não está de acordo com o fato externo ao qual meu julgamento se refere. Não há nenhuma planta, então isso é uma mentira. Assim, a palavra fé que é emet, de outra maneira é verdade. Então isso não é verdade, mas ainda digo que vejo uma planta, e eu vivo na suposição de que isso foi um ato, Deus agiu. Todas as coisas são possíveis para Deus. E então, na minha imaginação vi uma planta. Quem viu? Bem, Deus agiu. Posso aceitar. Posso reagir. Pois Deus age e sou chamado a reagir, Deus fala e sou chamado a dizer amém ao que ele disse. Então, posso dizer amém a isso, que há uma planta ali. Se eu posso dizer amém para isso, bem, então está feito. E em pouco tempo, e de uma forma que não conheço e não consegui imaginar,
alguém vai trazer uma planta. Mas eles dirão, mas alguém trouxe, não cresceu do piano. Eu te disse que está saindo do piano. Eles querem que eu tire isso de alguma coisa. Então está feito. E em pouco tempo, e de uma forma que não conheço e não consegui imaginar, alguém vai trazer uma planta. De volta à cidade de Nova York, eu disse, a imaginação cria a realidade. Esse professor, ele leciona em alguma faculdade do leste, e me disse, imaginar cria realidade. Bem, aqui está o lápis, Neville, é um lápis amarelo. Faça o vermelho. Eu disse, vá e pinte o lápis. Vá para a sala dos fundos e pinte-a de vermelho. Você pode torná-lo vermelho. Não, você o torna vermelho. Eu te disse que vou fazer alguma coisa. Eu disse, tudo é possível para a imaginação. Posso imaginá-lo vermelho. Mas não é vermelho. Para você não é, eu disse, mas é vermelho para mim. Eu digo que é vermelho, e amanhã talvez você perca este lápis e encontre um igual a ele, e você encontrará um vermelho. Você volta para sua faculdade e ensina a eles todas as pequenas coisas que você sabe sobre o que Aristóteles disse, o que Platão disse, o que todos os outros cegos disseram. Estou falando apenas sobre a Bíblia, e a Bíblia me diz que tudo o que eu acredito acontecerá, se eu puder acreditar. Tudo o que eu peço em oração crendo, o mesmo acontece. Marcos 11, versículo 42. Bem, posso acreditar quando a razão nega e meus sentidos negam. Posso dar vivacidade sensorial à minha crença e dar-lhe todos os tons da realidade. Bem, certamente eu posso, eu faço isso. Eu percorri o mundo todo quando me disseram que eu não podia ir, quando eu não tinha permissão nem para viajar, sem permissão para viajar deste país, ou permissão para voltar a este país. Saí do país e voltei ao país colocando-me exatamente onde queria estar se fosse verdade que estou lá. E então, qual é o nome dele, eu sou? Bem, não posso dizer eu sou. Bem, há algo impossível para Deus? Nada. Mas o homem tem que dar essa resposta. O homem pode dizer, ah, sim. Ele não pode crescer um segundo pé se um for cortado. Então imediatamente eles pensam que Deus não pode fazer isso. Ele pode me fazer, ele já fez 4 bilhões de pares andando pela terra agora, mas ele não pode fazer outro. Então ele fez bilhões de pares de olhos, mas ele não pode fazer outro, nem um único olho que você arranca. Ele fez todas essas coisas, mas não pode fazer outra. E posso lhe dizer, ele pode. Eu tive essa experiência. Fui elevado ao alto e vi este fabuloso mundo de imperfeições, cego, coxo, manco, murcho, encolhido, e assim como fui erguido e não fiz nada enquanto caminhava, tudo foi moldado na perfeição, como eu passei. Olhos que faltavam saíam de algum lugar estranho e se moldavam nas órbitas vazias. Os braços que faltavam saíram de algum reservatório estranho, e eles voltaram e se moldaram nos encaixes vazios. E todos ficaram perfeitos. Quando cheguei ao final, este coro celestial cantou, está consumado. Então voltei a esta limitação onde devo viver pela fé. Mas eu vi. Agora, tendo visto outro aspecto do poder que será seu e meu amanhã, pois provei o poder da era para ser. Onde todo este vasto mundo, se você pegar o corpo humano com seus bilhões de átomos, e então fragmentá-lo e cada um se tornar um homem, então se todo este vasto mundo, empregada na esquina, rearranje toda a estrutura para produzir a empregada que sabe onde estão os móveis. Bem, alguém está doente, ele também não pode reorganizar a estrutura do corpo em um piscar de olhos. Ele organizou a estrutura do macrocosmo, ele não pode reorganizar a estrutura do microcosmo. E aí, quem fez isso?
Tudo o que você faz é simplesmente agir em sua imaginação. Você imagina que as coisas são como gostaria que fossem, e elas reagirão. O ato imaginário era Deus. Não diga que foi Bob fazendo isso e John fazendo isso, e Mary fazendo isso. Tudo bem, era Deus fazendo isso, agora deixe John, Mary e Bob reagirem. E assim, reajo com prazer. Assim lhe é dito, deixe-me citar para você novamente, o capítulo 4, o versículo 6 de Filipenses, não se preocupem com nada, que declaração, mas em tudo, pela oração com súplica e com ação de graças, deixe todos seus pedidos sejam conhecidos por Deus. Sem ansiedade por nada. Agora vem deixar seu pedido ser conhecido por Deus. Bem, meu pedido é que John tenha um emprego maravilhoso, um emprego remunerado e subindo, crescendo, mês após mês. Então eu encontro John em minha mente agora, e John me diz que ele tem o trabalho mais maravilhoso do mundo. Bem, essa ação foi Deus. E assim, ele me diz, eu reajo, eu digo amém a isso, a coisa toda está feita. Vou até o fim e não levanto um dedo para conseguir o emprego para John. Eu não ligo para um amigo e digo, você sabe que John está precisando de um emprego, você pode ajudá-lo e orientá-lo na direção certa. Eu não fiz nada. Eu não posso colocar minha mão sobre aquela arca e dirigir. Deixe-o ser dirigido adequadamente pelo ato imaginal, pois o ato imaginal contém em si o poder e a sabedoria para se exteriorizar. Então eu não posso fazer nada sobre isso. Tudo o que sou chamado a fazer é simplesmente reagir à ação de Deus. Mas eu sei quem é Deus, eu o encontrei. Por quê? Se por ele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez, eu sei exatamente o que fiz. Lembro-me exatamente de estar sentada com aquela senhora em seu maravilhoso quarto imaginário, sentada em sua própria mobília. Isso é tudo o que eu fiz. Se ela o encontrou dessa maneira estranha e única, sei que não a ajudei a encontrar, eu só sentei nos móveis. Se estou sentado no lugar dela na mobília, e acontece que a mobília vem naquele lugar, e sou convidado para tomar chá e vou sentar naquela mobília, sei o que fiz. Agora me é dito, por ele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. Bem, eu sei o que fiz, então o encontrei. Eu descobri exatamente quem ele é minha imaginação. Minha imaginação em ação é Deus criando, e quando posso reagir a esse ato imaginário e dizer amém a ele, bem, então sei exatamente o que significa na Bíblia. Ele é o sim para tudo. Ele simplesmente disse sim a todo ato imaginário que ocorre dentro dele, confiante de que seu Pai, que é Ele mesmo, pode exteriorizá-lo. Nesse nível, quando estou velado, sou excluído. Quando o véu é retirado, sou um com o Pai no verdadeiro sentido da palavra, não somos então dois. E então você entenderá este fabuloso mistério. Eu saí disso e, portanto, o que sai disso é seu filho, e este é seu pai. Mas o que sai foi prometido para ser o pai disso. Bem, isso é uma coisa fantástica. Quer dizer que amadureci e acordo quando me tornar o pai do meu próprio pai. Sim, eu saio disso e, portanto, este é seu pai. Acordei com isso e este é Davi. Davi é a soma total de todas as gerações da humanidade fundidas em um único ser que é um jovem, chamado Davi. Mas todo ser é Davi. Quando fundido, é Davi. Mas individualmente, é Davi, então esse corpo é Davi. Então eu acordei neste corpo e sei quem eu sou. Para você que pode não entender, quando eu digo que acordei no meu crânio, não pense que eu era uma coisinha tão grande assim, você sabe. Eu sou tão grande quanto eu, e meu crânio, se eu desenhar uma linha reta aqui, o crânio é igual ao tamanho desta área aqui. Porque eu me levantei e andei no meu crânio.
O crânio era tão grande quanto esta área aqui. Todas as coisas sendo relativas, eu não era uma coisinha tão grande. Eu era o homem que sou agora, sentindo-me exatamente como sou agora. Então me levantei e andei pelo crânio, o crânio do tamanho desta sala. Então eu saí. Acordei em meu próprio ser, pois este é Davi. Eu saio de Davi, e então 5 meses depois, Davi, a soma total de toda a humanidade, está diante de mim e me chama de pai. Assim, o homem amadurece quando se torna pai de seu próprio pai. Pois isso deu à luz. Eu dormi nele e acordei nele. E então você entenderá as palavras, quando seus dias forem cumpridos, o que significa quando você estiver morto. Essa é uma maneira adorável de colocar isso. Quando seus dias forem cumpridos e você se deitar com seus pais, isso significa que quando você for enterrado com o resto deles, então levantarei seu filho depois de você, que sairá de seu corpo. Eu serei seu pai. Quem está falando? Deus está falando, e ele será meu filho. Então estou levantando de Davi, o corpo, meu próprio filho. Mas ele sai do corpo, portanto o corpo é seu pai, então ele sai de Davi. Agora ouça estas palavras, Jesus Cristo. Isto é do livro de Timóteo, 2 Timóteo, Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi. Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, bendito para sempre. Capítulo 2, versículo 8. Descendente de Davi, você sai deste corpo, e, portanto, este que deu à luz deve ser seu pai. E apesar disso, de repente ele aparece diante de você e te chama de pai. Então eu digo, a maturidade chega ao homem quando o homem, nascido de Davi, se torna o pai de Davi. Então você está realmente amadurecido quando se torna o pai do seu próprio pai, e o pai do pai é Deus. Mas enquanto você está aqui neste mundo vestindo esta vestimenta de carne, você deve andar pela fé, e entender por que você deve andar pela fé, e por que você deve reagir à ação de Deus. A ação de Deus é seu próprio ato imaginário maravilhoso e essa é a ação de Deus. Portanto, aprenda a discriminar e só haja de maneira nobre. Então você quer ter sucesso. Por que não? Você quer que seus amigos sejam bem-sucedidos. Por que não? Você quer que todos os companheiros que você conhece sejam felizes e bem-sucedidos. Por que não? Bem, então haja dessa maneira e diga amém para isso. Aprenda a dizer amém para seus atos imaginários, e então não levante um dedo para fazê-lo, que assim seja. E não justifique o fracasso, mas espere pacientemente. Simplesmente deixe que seja conhecido por Deus, que todos os seus pedidos sejam conhecidos por Deus. E você é conhecido por Deus, porque eu sei o que fiz, isso é ser conhecido por Deus. Como eu poderia saber algo? E a presença que os homens chamam de Deus não sabe se ele é Deus. Bem, ele é onisciente. Bem, ele sabe o que eu imaginei porque ele imaginou ou porque ele é minha imaginação. Deus se fez homem para que o homem possa se tornar Deus. Então agora, neste exato momento, sem nenhum rompimento dos vasos sanguíneos, você simplesmente pensa em alguém e a vê como gostaria de vê-la, empregado remunerado se esse for o problema do momento. Se a saúde, que você nunca os viu com uma aparência melhor, e eles dirão, nunca me senti melhor. Tudo bem, isso é tudo que você faz. Diga sim, diga amém a esse ato imaginário. Não vá para casa e ligue para eles para ver se está funcionando, apenas deixe-o em paz e de uma maneira maravilhosa que você não sabe que eles tornarão visível para você. Eles ligarão para você, escreverão ou algum terceiro dirá, quer saber? Eu li em fulano de tal, e você deveria vê-los, e então eles trarão as boas novas. Então não importa como isso aconteça, vai acontecer.
Portanto, não entre em nenhum palavrão. Fui para Nova York há 2 anos, como vou ano após ano. Liguei para um amigo que não via há muito tempo. E então eu subi e disse: "O senhor fulano de tal está dentro, senhor X." E ela me corrigiu: "Ó, você quer dizer doutor fulano de tal." "Tudo bem, doutor fulano de tal." Quando o conheci, ele não era o doutor fulano de tal, mas agora ele tem um pequeno diploma, não um médico. Ela disse: "Ele está ocupado." Eu disse: "Bem, vou esperar." "Bem, ele está dando um tratamento e há outros esperando por tratamentos quando ele terminar." "Tudo bem, vou esperar." Então ouvi uma voz vindo pela porta: "A mente infinita é saudável, a mente infinita é rica, a mente infinita é assim e assim." E despejando palavra após palavra sobre este sentado ali, recebendo todas essas palavras. E então as palavras vieram à minha mente: se este homem apenas lesse a Bíblia, e voltasse e lesse, que por suas muitas palavras espera ganhar o ouvido de Deus. Eles esperam ganhar os ouvidos de Deus com palavras vãs que ele mesmo não acredita, e aquele que está pagando por essa meia hora também não acredita. Apenas palavras vazias, levando isso a alguém que está tão ansioso com o emprego de amanhã ou o aluguel de amanhã, e sentado ali todo ansioso. E este aqui, apenas palavras, palavras vazias. Não tem nada a ver com esta simples aproximação a Deus. Ele não está lá fora e ele não está morto. Você não precisa gritar com ele. E então ele está simplesmente gritando para alguém sobre Deus ser infinito em poder, infinito em saúde e infinito em riqueza. E ela saiu disso simplesmente menos o que ela deu a ele. E não havia nada nas palavras. Não funciona assim. Você se senta em silêncio, imagina a coisa mais linda deste mundo e diz amém a isso.